Boa tarde, meus irmãos, amigos. Estamos aqui mais uma vez para refletir um pouco sobre os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo à luz da doutrina espírita. E como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do Evangelho de Marcos, capítulo 2, versículo 4. É um trecho do episódio do paralítico de Cafarnaum. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava, e feita uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais da nossa Escola Jesus Cristo. Aqui estamos uma vez mais, Senhor, reunidos em Teu nome para aprendermos as Tuas lições com a ajuda, o esclarecimento dos amigos e benfeitores espirituais e que nós estejamos sintonizados, Senhor, contigo, com os Teus emissários, para que possamos assimilar da melhor forma nos nossos corações e nas nossas mentes o que estudaremos na tarde de hoje. Assim, antecipadamente gratos, pedimos permissão para iniciar a reflexão. Que assim seja. Meus irmãos, o capítulo que nos coube analisar na tarde de hoje é o capítulo 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse capítulo 118 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele tem por título O Paralítico. E Emmanuel, no seu texto, afirma o seguinte: muitas pessoas confessam sua necessidade do Cristo, mas frequentemente alegam obstáculos que lhes impedem a sublime aproximação. Uns não conseguem tempo para meditação, outros experimentam certas inquietudes que lhes parecem intermináveis. Todavia, para que nos sintamos na vizinhança do Mestre, como legítimos interessados em seus benefícios imortais, faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele sob a luz da fé viva. Relata-nos o Evangelho de Marcos a curiosa decisão do paralítico, que, localizando a casa em que se achava o Senhor, plenamente sitiada pela multidão, longe de perder a oportunidade, amparou-se no auxílio dos amigos, deixando-se resvalar por um buraco levado a efeito no telhado, de maneira a beneficiar-se no contato do Salvador, aproveitando fervorosamente o ensejo divino. Recorda o paralítico de Cafarnaum, e na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto, com o amparo de teus amigos espirituais, e deixa-te cair aos seus pés divinos, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Muito apropriado o texto para o momento em que nós estamos passando por esse isolamento social, por essa quarentena. Várias dificuldades se nos fazem presentes, mais do que as que comumente já fazem parte das nossas vidas,
E muitos de nós, em razão disso, podemos, por conta dessas dificuldades, desses obstáculos, nos afastar de Jesus, de Deus, dos ensinamentos. E Emmanuel está fazendo uma exortação a nós outros aqui, meus irmãos, para que nenhum desses obstáculos seja impedimento. Haverá obstáculos? Sim. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, se nós estivermos com Jesus, tudo passa, como disse Nossa Senhora, né? Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Tudo passa. E era uma frase que Chico Xavier gostava de repetir. Sempre que as pessoas o procuravam com um problema, né, com um sofrimento, com uma dor, ele dizia isso para a pessoa: meu filho, minha filha, tudo passa. Esse momento também que nós estamos vivenciando passará. Agora, como nós estaremos durante o problema e após o problema? Estaremos calmos? Estaremos serenos? Ou estamos e estaremos desesperados, né, atordoados, desesperançados, enfim? Então, Emmanuel nos faz essa exortação aqui. Faz-se imprescindível estender a capacidade, dilatar os recursos próprios e marchar ao encontro dele. Dele quem? De Jesus, meus irmãos. Sob a luz da fé viva. Então nós temos que ter fé. Quando nós estamos na dificuldade, Jesus, ele tem poder, meus irmãos, para resolver as questões, os problemas. Quem pode o mais, pode o menos. Diante de diversas situações, Jesus, que é o Todo-Poderoso, o emissário direto de Deus na Terra, ele não teria e não tinha condições de resolver a situação, como, por exemplo, no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus não poderia materializar pães e peixes naquele momento para saciar a fome de mais de 5.000 pessoas? Claro, teria e tem. Tem poder para solucionar todos os problemas pelos quais nós passamos. Agora, o que Jesus faz? Fez e faz. No episódio também da ressurreição de Lázaro, ele que ressuscitou um morto não tinha poder para retirar uma pedra de um sepulcro? Claro que tinha. Mas o que Jesus pede a nós? Quando no episódio da multiplicação dos pães e dos peixes, que tendes? O que nós temos para colaborar, para oferecer, para fazer a nossa parte? No episódio da ressurreição de Lázaro, retirai a pedra. Ele não poderia retirar a pedra, desmaterializar aquela pedra do sepulcro? Claro que poderia. Mas ele nos exorta a fazermos a nossa parte. E isso está também no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós somos destinados à perfeição, por que Deus nos permite que com o nosso livre-arbítrio nós façamos muitas vezes más escolhas, né, escolhas equivocadas? Está lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque não haveria mérito para nós se não fôssemos nós a fazer o esforço, o trabalho, o empenho. Não haveria mérito nenhum para nós. O mérito seria todo de Deus. E ele, Deus e Jesus, querem que nós participemos dessa conquista, dessa sublimação, dessa redenção. Então, apenas fazendo um paralelo entre esse episódio do paralítico de Cafarnaum com o paralítico do tanque de Betesda, nós vemos que
enquanto o paralítico de Cafarnaum, que era paralítico assim como o de Betesda, não podia se locomover, mas não ficou parado esperando que Jesus viesse até ele. Ele soube onde Jesus estava, com os seus 4 amigos, decidiram que fossem até aquela casa, foram, chegando lá, encontraram uma multidão ao redor da casa, que certamente dificultava sobremaneira o acesso daquele paralítico, e ele se deu por vencido. Ele desistiu. Bom, eu já fiz a minha parte, né? Eu já saí de onde eu estava, já vim até aqui, já conclamei, né? E se dispuseram 4 amigos a me ajudar. Agora, chegando aqui, tem essa multidão que está me impedindo de chegar até o Cristo, então eu não posso fazer mais nada. Não, ele continuou. Os seus amigos continuaram também. E o que eles fizeram? Bom, por aqui não vai ter como nós chegarmos até Jesus. Então, vamos destelhar a casa e nós colocaremos a maca, a cama, o catre onde ele estava, e ele ficará o mais próximo de Jesus possível. E foi isso que eles fizeram. Não se deram por vencidos. Então, por que esse paralítico recebeu uma resposta, uma frase de Jesus? Teus pecados estão perdoados. Porque a fé dele venceu todos os obstáculos. Jesus percebeu que aquele homem, aquele rapaz, que tinha as suas limitações, as suas dificuldades, estava no mundo de provas e expiações, assim como nós, ele estava preparado naquele momento para receber a cura, para continuar a sua jornada com menos dificuldades do que as que ele vinha enfrentando até ali. E ao contrário, o paralítico do tanque de Betesda estava também na mesma situação de paralisia, queria ficar curado, porque havia a crença de que naquele tanque, o primeiro que se jogasse dentro das águas, após elas se mexerem, né, elas se moverem, ficaria curado, porque o movimento das águas era como, para eles, um sinal do alto de que haveria uma bênção, uma graça, uma cura. Então aquele tanque era rodeado de pessoas enfermas. E ele estava ali, querendo se atirar ao tanque, assim que as águas se movessem. Só que ele, quando Jesus apareceu para ele diretamente, Jesus, ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. Ele sabe dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas vontades. Mas ele perguntou àquele rapaz: queres ficar são? Ora, uma pessoa com uma enfermidade que está diante de um tanque em que se acredita, lançando-se dentro dele, ficarei curado? Como que Jesus me pergunta se eu, num paralítico, diante daquele tanque, se eu quero ficar curado? Claro que eu quero. E claro que Jesus sabia disso. Sabia como sabe de todas as nossas vontades, de todos os nossos desejos, de todos os nossos sentimentos e de todos os nossos pensamentos. Então, Jesus precisava perguntar se aquele rapaz queria ficar curado? Claro que não. Jesus sabia. Mas, mais uma vez, é Jesus nos exortando a fazermos a nossa parte. Tu queres ficar curado? Sim, Senhor. Quero. Mas o que o paralítico do tanque de Betesda respondeu? Ah, Senhor, eu não tenho quem me jogue dentro do tanque.
Quando eu vou me atirar, alguém já se atirou antes de mim. Então, ele começou a enumerar para Jesus os obstáculos que existiam na vida dele, as dificuldades, e se lamentou, se vitimizou, como muitos de nós fazemos. Somos convidados, somos exortados, mas fazemos o quê? Ah, Senhor. Então, outra passagem a que nos remete esse trecho do Evangelho sobre a cura, esses dois trechos, né, do Evangelho, sobre a cura do paralítico de Cafarnaum e a cura do paralítico do tanque de Betesda. É aquele episódio em que um rapaz se dispõe a seguir Jesus e Jesus fala para ele o seguir. E ele fala: Senhor, deixa que antes eu vá enterrar meu pai. E Jesus o adverte: deixa aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. Vá tu e anuncie o reino de Deus. O que é isso? Não continuarmos nós com as nossas desculpas. Sempre haverá alguma desculpa, algum problema, algum obstáculo, alguma dificuldade. Então, hoje, com essa tecnologia que nós temos, olha que maravilha, meus irmãos. Nesse período, nós temos que analisar as coisas boas também que estão acontecendo. Podemos ouvir uma pregação, uma palestra, uma reflexão, um estudo das nossas casas. Então não há desculpa, mas muitos de nós preferimos o quê? Preferimos não assistir uma pregação e ficarmos vendo, né, um programa de TV que não vale muito a pena, ficarmos jogando um jogo de videogame ou no computador, né, lendo livros que não constroem, que não edificam, filmes, séries. Agora, se nós estamos vendo filmes, assistindo séries, lendo livros que colaboram para a nossa evolução, para o nosso progresso, aí é válido. Mas muitas vezes, o que nós fazemos? Ah, não vou assistir a pregação agora não, depois eu assisto. E esse depois não acontece nunca. Então, muitos de nós, voltando à questão do paralítico, a comparação entre o paralítico do tanque de Betesda, que apesar de todo o seu vitimismo, de todas as dificuldades enumeradas, foi curado por Jesus. Jesus é tanta misericórdia que mesmo quando nós, algumas vezes, né, não fazemos a nossa parte, ele é tanto amor, é tanta misericórdia, que ele nos concede a graça. Ele nos concede a cura. Agora, muitas vezes, como aconteceu com o paralítico do tanque de Betesda, ele nos encontra mais à frente e nos adverte. Olha que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então, nesse livro maravilhoso do professor Clóvis Tavares, De Jesus para os que Sofrem, livro que nos traz Evangelho, doutrina espírita e cultura. O capítulo 12, intitulado Um Tanque Chamado Betesda, o professor Clóvis analisa a passagem do Evangelho que fala sobre a cura do paralítico do tanque de Betesda. E ele diz o seguinte: todos temos sido agraciados de uma ou de outra forma com essa ou aquela bênção do alto. Tanta vez, muitas bênçãos, mensagens, advertências, inspirações, escoramentos. Seja com o desejo ardente de cura do pobre sofredor da porta das ovelhas, seja mesmo sem essa expressão
de intenso desejo de saúde física ou espiritual. Olha só, meus irmãos, o professor Clóvis fala, mesmo quando a gente não tem esse desejo intenso, nós somos agraciados pela espiritualidade, por Jesus, por Deus. Essas complacências podem constituir um marco ou divisória em nossa vida, desligando-nos moral e espiritualmente de um passado menos feliz. E quantos de nós, meus irmãos, não saímos de uma situação e não mudamos? Por isso Jesus advertiu o paralítico do tanque de Betesda. Ele já estava curado, mas Jesus disse, olha que já estás são, não peques mais. E muitas vezes nós saímos da situação de sofrimento e de dor com a ajuda do alto. E o que acontece? O que acontece na nossa vida? Nada. Nós não mudamos. Nós não modificamos o nosso pensamento, o nosso sentimento. Continuamos os mesmos. Continuamos com os mesmos erros, com os mesmos pecados, como dizia o professor Clóvis, os nossos pecadinhos prediletos. E aí, mais tarde, nós seremos cobrados, assim como na parábola dos talentos. Nós temos que refletir por que nós recebemos aquela cura, aquela bênção. Será que foi para nós gozarmos a vida? Aproveitarmos ao máximo? Ou foi para nós usarmos aquela bênção, aquela concessão em favor dos outros, aproveitando melhor a nossa encarnação? E aí muitos de nós diríamos, mas eu não tenho 4 amigos como esse paralítico de Cafarnaum. Eu tenho as minhas limitações, as minhas dificuldades, os meus impedimentos, e não tenho 4 amigos para me levarem onde Jesus está. Eu não tenho internet para assistir, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, enfim. E começamos a enumerar e a nos vitimizar com as nossas dificuldades, com os nossos obstáculos. Só que, meus irmãos, lendo esse capítulo 12 do livro de Jesus para os que sofrem, do professor Clóvis Tavares, apesar do professor Clóvis estar aqui analisando o paralítico do tanque de Betesda e não o paralítico de Cafarnaum, eu quero crer, meus irmãos, que o professor Clóvis enumerou aqui, não por acaso, mas na sua sabedoria, no seu conhecimento espiritual, ele enumerou 4 que ele chama de bênçãos. Bênçãos que todos, como ele diz, temos sido de uma ou de outra forma agraciados. Então nós não podemos dizer, eu não tenho esses 4 amigos. Nós temos, meus irmãos. Nós temos 4 amigos que nos ajudam sempre nos nossos momentos de dificuldade, nos nossos momentos de sofrimento. Que amigos são esses? Vou repetir aqui. Diz o professor Clóvis, mensagens, advertências, inspirações e escoramentos. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está sozinho, que vive sozinho, que está sozinho agora nesse isolamento, nessa quarentena, não se sinta sozinho, meu irmão. Você, eu, todos nós, temos 4 amigos que podem nos conduzir até os pés de Jesus. Que amigos são esses? Repetindo, mensagens, advertências, inspirações e escoramentos. Mensagens, meus irmãos, dos livros, mensagens que nós temos guardadas, que são distribuídas quando nós chegávamos nos nossos grupos espíritas. Advertências. Estão aí as advertências também de Emmanuel, de André Luiz.
as advertências de Jesus, que estão no Evangelho, inspirações, está lá no livro dos médiuns. Todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, desde que soframos, né? Soframos no bom sentido, a influência dos espíritos. Então, todos nós temos a influência dos espíritos nas nossas vidas. Então, inspirações, vários são os momentos das nossas vidas em que nós somos inspirados. Esse é mais um amigo que nós temos. E escoramentos. O que é isso? É o amparo que os amigos e benfeitores espirituais dispensam a nós nas nossas vidas. Quem nunca passou por uma dificuldade e sem saber como aquilo se resolveu? São os benfeitores, os nossos anjos guardiães, os espíritos familiares e simpáticos que nos ajudam, como está lá no Livro dos Espíritos. São esses escoramentos. Então, meus irmãos, nós não podemos dizer que nós não temos 4 amigos. Não temos quem não nos atire no tanque. Não temos quem não nos conduza até os pés de Jesus. Temos sempre. E estão ao nosso dispor. Hoje, mais fácil do que nunca. Livros, internet. Então, não desanimemos. Voltando à lição aqui do nosso amigo e benfeitor Emmanuel, que termina a lição dizendo: recorda o paralítico de Cafarnaum e, na hipótese de encontrares grandes dificuldades para gozar a presença do Cristo, pelos teus impedimentos de ordem material, dirige-te para o alto. Façamos uma prece, meus irmãos. Ainda que nos sintamos sozinhos, façamos uma prece. Jesus disse: quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu. Quando nós fazemos as nossas preces com sentimento, com devoção, com fé, os espíritos vêm até nós, vêm nos ajudar. Então, repetindo, dirige-te para o alto com o amparo de teus amigos espirituais e deixa-te cair aos seus pés divinos, aos pés de Jesus, recebendo forças novas que te restabeleçam a paz e o bom ânimo. Nada melhor do que esse texto para esse momento que nós estamos vivenciando. Estamos precisando de paz, estamos precisando de bom ânimo. E é isso que Emmanuel está oferecendo aqui a nós. Paz, bom ânimo. Jesus disse: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós buscamos paz em outras coisas, quando a paz verdadeira vem de Cristo. Que nós possamos confiar, meus irmãos, nessas mensagens, nesses ensinamentos dos amigos, dos benfeitores espirituais, do nosso Mestre Jesus, da nossa doutrina e avancemos. Marchemos, como disse Emmanuel aqui nesse texto, em direção ao Cristo. E que Deus nos abençoe a todos. Então vamos fazer a nossa oração final. Senhor Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, mais uma vez estamos agradecidos pelas exortações, pelo amparo, pelos amigos que temos tido, Senhor, nas nossas vidas, sejam mensagens, sejam advertências, sejam escoramentos, sejam inspirações. E que nós saibamos valorizar, Senhor, esses amigos, assim como os teus emissários, assim como
Tu mesmo, Senhor, assim como Deus, nosso Pai. Que nós saibamos valorizar as oportunidades que nos são oferecidas e que não nos vitimizemos, Senhor. Que não inventemos desculpas para não buscar-te. E que, como disse Emmanuel no seu texto, que nós marchemos em direção a ti, Senhor. Porque tu estás disposto a nos conceder a graça, a bênção, a cura, a resolução do problema. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Que nós façamos, Senhor. Por isso, mais uma vez, te agradecemos por tudo. E que nós tenhamos fé, bom ânimo e esperança, Senhor, de que tudo passará. Que assim seja. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Uma boa tarde.